Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Dimitri do canal Livros e Ideias e estamos prontos a apresentar para vocês mais uma resenha, mais uma conversa entre leitores que hoje vai apresentar para vocês O Amor no Tempo do Cólera. O Amor nos Tempos do Cólera, melhor dizendo, que é do Gabriel Garcia Marques, que é uma referência latino-americana como escritor, e um escritor, podemos considerar o Gabi como um escritor contemporâneo, né? Ela é uma obra que apresenta um realismo mágico. É um romance que foi publicado em 1985, talvez é o mais novo que a gente está apresentando aqui no canal, por enquanto, e ele narra uma saga de amor entre Florentino Ariza e Fermina Daza, em meio a uma epidemia de cólera muito séria no Caribe colombiano durante o século XIX. O Gabriel é muito característica do Gabriel apresentar personagens com os nomes bem diferentes, de forma que permite que você guarde o nome desses personagens. Então a história se desenrola numa cidade da Colômbia, e os protagonistas, o Florentino Ariza e a Fermina Daza, eles são apresentados logo jovens. O Florentino é um poeta, é romântico, incurável e apaixona-se perdidamente pela Fermina Daza, que é uma jovem de uma família muito abastada. Claro que a relação ia ter problemas, e essa relação foi interrompida abruptamente pelo pai da Fermina, que mandou a Fermina para longe para afastar desse amor impossível. Distanciamento forçado provocou o casamento, né? Provocou mesmo o casamento da Fermina com o doutor Juvenal Urbino. Era um médico da cidade muito respeitável e muito culto. Porém, porém o Florentino não desiste da Fermina. Ele mantém inúmeras relações amorosas durante muito tempo, mas seu coração, do ponto de vista amoroso, ele está sempre ligado à Fermina Daza. Enquanto a história rola e esses personagens levam a sua vida, a cidade é assolada por uma epidemia de cólera, deixando o contexto social muito caótico e conturbado. E, além disso, o contexto político da América Latina no século XIX. Essa obra intensifica os sentimentos e as situações dos personagens, e é bem característica da literatura do Gabriel Garcia Marques. Esse romance é uma narrativa envolvente, rica em detalhes, e que explora os anseios humanos, as paixões e os desafios do amor verdadeiro. Gabriel Garcia Marques tem uma habilidade única, pelo menos nos livros que eu andei lendo, ele é muito hábil em retratar sentimentos muito intrincados, muito particulares dos personagens, aliado a uma força da trama. É uma história boa, além dessa preocupação em retratar os personagens de uma maneira muito profunda.
E ele vem conquistando os leitores em volta do mundo. Cada dia mais o Gabriel Garcia Marques é cultuado. Os personagens principais dessa obra, que é o amor nos tempos do cólera, são Florentino Ariza, que eu já falei. Ele mantém um sentimento muito forte por toda a vida para Fermina Daza. A dedicação de Florentino a Fermina é intensa e até obsessiva, levando a esperar pacientemente por 50 anos, mesmo após ela ter se casado com outro homem. Durante esse tempo, eu já falei, ele acumula diversas relações amorosas, algumas muito passageiras, outras um pouco mais significativas, mas todas secundárias com relação ao amor que ele nutria pela Fermina. Ele passa durante o processo, né, por uma jornada de autodescoberta, confrontando inseguranças e desejos, e amadurece muito emocionalmente à medida que ele vai vencendo os desafios da vida. E a Fermina Daza? A Fermina Daza é uma mulher, é a figura central do trama, é a figura central na trama, e ela é retratada como uma mulher forte, inteligente e pragmática. Ela no começo, quando jovem, ela sentia atração pelo Florentino, mas ela opta por uma vida segura, mais tradicional, e resolve se casar com o Dr. Juvenal Urbino, buscando a estabilidade social e o respeito. É interessante que durante a trama, a Fermina ela mantém um contato afetivo com o Florentino através das cartas que o Florentino envia regularmente para a Fermina. Ela se transforma também, amadurece e enfrenta problemas na vida e lida com a morte do marido. Pronto. Isso foi o estopim para o reencontro com o Florentino, já na velhice, permitindo que ela confronte suas emoções reprimidas e os desejos não realizados. A outra personagem importante que desenvolve que tem um papel importante na trama é o Juvenal Urbino. Ele é médico, altamente respeitado na cidade, e sendo um homem culto, ele participa de ações sociais na cidade e é muito preocupado, obviamente, com a sua imagem. Ele ama a Florentina, aparentemente, né? Mas ele cometeu um erro no início do casamento que abala fortemente a relação entre os dois. E a Florentina passa a maior parte do tempo do casamento desiludida. Quando a Fermina reage, conversa com o seu marido, ele busca se redimir, ele entende a situação, mas e passa a tentar reavivar o casamento e passar a ter uma vida melhor, mais prazerosa. Aí a sua morte repentina traz à tona os sentimentos não resolvidos, dando origem a conflitos emocionais na vida de Fermina e, finalmente, possibilitando o encontro com o Florentino. Existem outros personagens que também têm um papel importante na história, mas esses três são os mais significativos. Esses personagens conseguem retratar a vida no século XIX numa pequena cidade da Colômbia. Então,
isso traz, a leitura dessa obra traz também um conhecimento dessa época na Colômbia. O estilo do Gabriel Garcia Marques, em especial nesse O Amor nos Tempos do Cólera, é caracterizado por uma poesia poética e mágica, marcada pelo que os críticos chamam de realismo mágico. Ele mescla, o tempo todo ele mescla o fantástico com a forma fluida, criando uma atmosfera envolvente de realidade e fantasia. Também a linguagem dele também é muito rica em metáforas e essa narrativa é muito contemplativa e que, nesse caso, explora bastante o amor e a paixão. Em outras obras ele tem um foco um pouco diferente. E também enfoca nessa obra temas sociais e históricos. O Gabriel é conhecido por ter um ritmo cadenciado e pela maneira que explora o tempo de uma forma não linear, mas consegue, apesar disso, manter-nos diretamente ligados à obra sem perder, vamos dizer assim, o fio da meada. Alguns temas são abordados nessa obra, como, por exemplo, o amor e a paixão entre o Florentino e a Fermina. A persistência e espera. Afinal, esperar 50 anos por uma amada, pior, esperar a morte do marido para poder, enfim, tentar alguma coisa. Na verdade, ele não sabia se ia dar certo, né? Se a Fermina ia aceitá-lo. Mas ele teve persistência e esperou esse tempo todo. O envelhecimento. A forma de envelhecimento durante esse tempo da trama é fundamental. A forma com que os dois protagonistas encaram esse envelhecimento e a forma deles estabelecerem uma conexão já com idade avançada. Os valores sociais e culturais também são abordados. A morte e a vida, tanto literal como simbólica, também são abordadas. Doenças e epidemias marcantes também nessa obra, afinal fazem parte do título da obra. Inclusive a forma com que os navios, é uma coisa muito interessante na obra, como os navios faziam para informar que dentro daquele navio tinha uma epidemia de cólera. Esse navio vai aparecer num momento da trama e ele o comandante desse navio mostra como que funcionava para que eles deixassem o navio ir em paz, mais ou menos isso. Outras obras similares a O Amor nos Tempos do Cólera. Os 100 Anos de Solidão. Bom, pessoal, eu não vou dar spoiler, né, nesse 100 Anos de Solidão, que é uma obra que vocês devem, obrigatória, ler, de Gabriel Garcia Marques. Todo leitor que se preze tem que ler essa obra. Uma das melhores que eu li. Eu só não fiz a resenha primeiro dessa obra porque ela é mais complexa. Então vale a pena acostumar-se com o estilo do Gabriel, lendo primeiro O Amor nos Tempos do Cólera. A Lolita, de Vladimir Nabokov, ele também conta a história de um homem obcecado por uma adolescente chamada Lolita. Também explora essa paixão obsessiva e o desejo, a moralidade, conflito entre amor e perversão. Tá? Outra obra que vale muito a pena ser lida.
Agora é uma mais nova, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Foi valorizado ultimamente, se não me engano, o Kundera faleceu mês passado, em junho, né? E foi ambientado na Tchecoslováquia e durante a época lá chamada Primavera de Praga, que também explora o amor, a liberdade, as escolhas e a natureza efêmera e rápida da vida. Essas obras aqui acho que têm bastante similaridade com o Amor nos Tempos do Cólera. Vou citar agora alguns pontos positivos na obra. O uso habilidoso do realismo mágico pelo Gabriel Garcia Marques, nós já falamos. A exploração do amor, é um amor que obcecado, é um amor diferente, é um amor nem contemplativo, é um amor reflexivo, né? Vale a pena. A caracterização profunda dos personagens e a narrativa não linear do Gabriel, né? Ele salta no tempo e explora diferentes momentos e diferentes emoções ao longo da obra. Como pontos negativos, sempre falo que pontos negativos dependem muito do leitor. Alguns leitores estão de acordo com esses pontos, outros não. Mas é uma compilação que eu fiz, tentando juntar aí as opiniões críticas de outros leitores e outros profissionais. Tá? O ritmo é muito contemplativo, cadenciado. Isso pode assustar alguns leitores, porque vai exigir com certeza paciência para apreciar plenamente os detalhes e as reflexões. A complexidade da linguagem é um pouco rebuscada. Pode ser um desafio para alguns leitores não acostumados ao tipo de linguagem. E daí pode tornar a obra mais inacessível. Os temas melancólicos. Tem leitor que não gosta de ler história triste, mas são as histórias tristes que formam a personalidade também, né? As alegres e as tristes, as alegrias e as tristezas. E outra crítica que eu já vi é do Florentino Ariza, o nosso amante inveterado, né? Que a devoção do Florentino provoca algumas críticas que acham que ele é um pouco invasivo e é mesmo obsessivo em busca desse amor. É verdade. Enfim, obra magistral, mergulha nas profundezas do amor, da condição humana, e um estilo narrativo muito particular. Eu recomendo que seja a primeira obra que vocês que vocês devem ler do Gabriel Garcia Marques. Depois nós vamos passar outras obras do Gabriel. Ele é uma obra que pode atrair público amplo, mas ele é mais apropriado para adolescentes e adultos. Principalmente aqueles fãs da literatura romântica e de ficção. Os fãs de Gabriel Garcia Marques são obrigados a ler essa obra, por decreto. Leiam! Essa obra tem que ser lida. E essa obra pode não ser ideal para leitores que buscam histórias de ação rápida e enredos mais leves, como é de praxe hoje em dia, né? As pessoas estão um pouco sem paciência. Então essa obra é um exercício de paciência e depende muito da experiência individual e da preferência individual de cada leitor, né? A forma de ler, o papel que a escolha da literatura faz, é importante para que você desenvolva o hábito da leitura. Escolham bem para poder ler bem e sentir prazer nessa obra.
Gabriel Garcia Marques foi um escritor colombiano, eu já falei bastante sobre ele. São obras, ele escreveu obras icônicas e é, sem dúvida, um dos maiores autores do século XX. Ele nasceu em 1927 na Colômbia e ele estudou Direito na Faculdade Nacional, mas a sua verdadeira paixão era a literatura. Ele se tornou escritor e jornalista, trabalhando em vários jornais da Colômbia e de outros países da América Latina. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto da obra, pela sua contribuição literária à literatura universal. Eu já falei em 100 Anos de Solidão, que é uma obra imperdível do Gabriel, não quero falar muito mais. A Crônica de uma Morte Anunciada é um bom livro também. Se vocês tiverem acesso a esse, pode ler antes do Amor nos Tempos do Cólera. São muito similares, são relativamente curtas. Basicamente, esse é um pouco do Gabriel, um pouco da história do Gabriel e da sua importância como escritor no século XX. Ela apresenta algumas citações pequenas que eu vou descrever para frente. Ele permitiu-se pensar em si mesmo como um homem que, devido à triste fatalidade, se converteu em um portador da chaga do amor e se acomodou com aquela glória desgraçada. Levaram 75 anos para ficarem juntos por 3 horas e, no entanto, ainda havia algo de indefinível como uma barreira entre os dois, que ele não sabia se estava realmente ali ou se ele a projetava, pois tinha perdido todos os hábitos do convívio. Esses trechos capturam um pouco a forma da linguagem e a emoção da obra. Obra magistral, recomendo fortemente a leitura, principalmente àqueles que gostam de literatura romântica e de obras complexas com relação às emoções humanas. Se você é fã do Gabriel, eu já falei mais que uma vez que é obrigado a ler, né? E, em suma, leiam, porque é uma leitura, no caso, imperdível. Se você é um leitor da literatura clássica e um apreciador do estilo do Gabriel, então, mais uma razão para ler. Sempre quando existe um filme, eu falo sobre ele. Minhas pesquisas indicaram um filme baseado na obra, que foi adaptado ao cinema em 2007, dirigido por Mike Newell. Embora o filme tenha recebido críticas boas e más, ele tenta capturar a essência da obra literária, mas eu ainda não assisti. Então vai por sua conta e risco. Não posso recomendar, mas quem preferir ler primeiro, assistir ao filme antes da leitura, pode arriscar. Eu não recomendo. Eu prefiro ler primeiro para assistir ao filme depois. Acho que a gente fica mais envolvido e o filme é uma linguagem muito mais rápida. Bem, é isso então. Se vocês gostam do assunto que esse canal aborda, livros e ideias, inscrevam-se nesse canal. E deem sugestões, comentem. Nós vamos adotar as sugestões cabíveis com muito carinho, nós vamos analisá-las e adotar as sugestões cabíveis. Se inscrevam nesse canal, dê um like, ativem o sininho de notificação e compartilhem com seus amigos. Assim vocês vão ajudar o nosso crescimento e vão nos estimular a produzir conteúdos
que vão ajudar vocês a desenvolver o hábito de leitura. Muito bom, até a próxima resenha. Tchau, tchau.